Boa noite, quarta-feira, dia de estudos, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Queridos amigos, uma boa noite, uma boa quarta-feira, uma boa quinta, sexta, sábado, domingo, uma boa semana e um bom mês. Mas sempre estudando, sempre tirando aulas dos livros seguros. Elimine de sua vida esses vídeos sensacionalistas e passe a estudar livros seguros. Quarta-feira é o dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no 8º capítulo, com mais de 15 aulas gravadas, todas publicadas no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você quiser assistir 60 aulas pelo Instagram, você só vai vendo lá as datas. Segunda, quarta, sexta, domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo. É só aula, não tem palestrante, não tem palestras. Não tem esses aparelhos, é só aula tirada de livros seguros. Igual hoje. Hoje, nesta quarta-feira, nós vamos pegar um exemplo do livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da coletânea de 5, que deve ser lido no mínimo 4 vezes numa encarnação. Eu gosto muito desse caso da Cleire, Espíritos Sofredores. Eu vou falar para a gente fazer uma reflexão. A nossa base hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. São as oportunidades que nós estamos deixando de atuar nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deveríamos estar estudando no mínimo 1 hora por dia as obras básicas, ou pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo. 1 hora por dia. Esse espírito, Cleire, ele era uma senhora casada, morava numa mansão em Paris, nos anos de 1700, morava numa mansão, era muito conhecida no bairro chique de Paris, e, de repente, ela desencarnou. E ela, então, é trazida a uma reunião de estudos de Allan Kardec. E ela se apresenta assim. Ela era uma senhora bem casada, entre aspas, com vários filhos, várias escravas, várias empregadas que serviam a ela. Todo mundo que passava ali na casa dela sempre falava que ali morava uma senhora muito alegre, muito contente, muito feliz. Vamos ver o depoimento dela logo após o desencarne. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Cleire. Que queres tu que te diga? Para o médium. A resignação, a esperança não passam de palavras. Para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu, que vaga palavra. Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século. Que sei eu? Se as horas o não dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro, em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Esse foi o depoimento da Cleire, o espírito, depois do seu desencarne.
Isso é um estudo profundo. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia profunda. Está mostrando que a morte para o corpo, mas o espírito continua com suas bagagens, como ela. Era como ela estava se sentindo logo após o desencarne. Vamos ver por quê. Vamos ver o depoimento do espírito protetor e diretor da reunião. Vamos ver mais um depoimento dela. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecidas de toda a caridade e de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Esse é o depoimento dela, depois da morte. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Agora o remorso do tempo perdido. E aí, o espírito de São Luís, analisando o caso dela, diz assim: este quadro de Cleire é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou, assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Ela divertia-se com o que chamamos felicidade terrena. Apego aos bens materiais, a metideza, ao orgulho, a vaidade de ser uma mulher rica, bonita. E aí ela não trabalhou nada do que deveria trabalhar. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam, os vizinhos que passavam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas, quereis saber? Ela foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Ela tinha tudo de material, mas esqueceu de estudar, de compreender e de praticar os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Ela esqueceu de trabalhar os valores do Espírito. E quando morreu, estava nesse estado desesperador que vocês acabaram de ouvir. Que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou as leis de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Caridade quer dizer indulgência, benevolência, ou seja, tratar bem os empregados, os familiares, o marido, os filhos. Colaborar para que todos eles possam seguir o caminho do bem. Nada disso ela fez. Isso é que é caridade. Caridade era cuidar dela, estudando o Evangelho, e ajudar a cuidar dos outros que estavam na vida dela. Quem não estuda acha que caridade é só a cesta básica e a roupa velha. Não, isso é o de menos. Aliás, o Livro dos Espíritos não fala isso. Fala em indulgência, tolerância, benevolência, respeito, amizade, tratar como irmão, ouvir, dialogar, conversar, incentivar a seguir o caminho do bem. Não tendo amado senão a si mesma,
não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos, da matéria, que é o que nós, a maioria, 99% de nós estamos fazendo. Principalmente quem está nas religiões, está só querendo lidar com as coisas da matéria, procurando os gozos mundanos que hoje não mais existem, hoje no estado de espírito que ela estava. O vácuo se lhe fez em torno, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma. E isso lhe é mais doloroso, é a consciência pesada por não ter feito nada de valor espiritual. Porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. O egoísmo foi a sua alegria na terra. E eu lhes afirmo aqui, com 70 anos de idade, 50 anos de trabalhos religiosos e na profissão, 99% só dão valor ao egoísmo, ao orgulho, disfarçados de humildade. É uma mentira. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Queridos amigos, esse estudo, ele vem corroborar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho mostra como nós estudarmos as leis de Deus, começando uma lavagem no vaso da nossa alma, tirando as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do melindre, da metidez à besta, do apego às coisas materiais, e começarmos a cultivar os valores eternos do Espírito. Aqui está isso, mas para isso nós precisamos estudar no mínimo 1 hora todo dia, ao longo de 5 anos, para irmos construindo dentro de nós um ser humilde, simples, de coração limpo, misericordioso, indulgente, um indivíduo que perdoa, que tolera, que conversa com as pessoas, que dialoga, que telefona para as pessoas para dar um abraço, que está sempre alegre, porque agora sabe como passar pelo sofrimento, cumprindo as suas tarefas e seguindo o caminho do bem, se tornando uma pessoa branda e pacífica, uma pessoa do bem. Então nós trouxemos o exemplo do livro O Céu e o Inferno da nossa irmã Cleire. Vamos continuar estudando nas quartas-feiras, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. E contamos sempre com vocês. Não é palestra, é uma aula tirada a hoje do livro O Céu e o Inferno. Muito obrigado pela atenção. Continuem estudando 1 hora todo dia o Evangelho. Vamos refletir muito sobre as nossas situações. E vamos nos corrigir enquanto é tempo, para nos enquadrarmos no caminho do bem. Fraternal abraço a todos vocês.